dor de cabeça, sensibilidade à luz, cheiros ou barulhos, náuseas e vômitos, incômodo visual, formigamento e tonturas. Esses são apenas alguns dos sintomas vivenciados por quem sofre de enxaqueca, uma doença neurológica, genética e crônica. Pode ocorrer em qualquer idade, mas tende a se manifestar com maior frequência em adolescentes, jovens e mulheres. Em alguns casos, pode ocorrer na gravidez, devido a alterações hormonais logo no primeiro trimestre, com as crises diminuindo no segundo e no terceiro. É necessário o acompanhamento médico, já que pode significar complicações na gestação. Se você sofre com enxaqueca ou conhece alguém, já fala no nosso programa que hoje vai abordar sobre o tema, suas causas, sintomas e tratamentos. Olá, é um prazer ter você aqui. Dados recentes divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam a enxaqueca como a segunda maior causa de incapacidade em todo o mundo e a primeira nos países da Europa Ocidental e Austrália. Somente a enxaqueca acomete mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, sendo de 20% a 30% nas mulheres e 6% a 15% de todos os homens. Os gastos podem ser diretos no uso de recursos de saúde ou de forma indireta por faltas ao trabalho. Para falar sobre o assunto, recebo a fisioterapeuta Priscila Paula. Olá, obrigada por vir aqui falar de um assunto tão importante comigo. Olá, Ana, eu que agradeço pelo convite. Como que a enxaqueca pode impactar a nossa vida, a nossa saúde, Priscila? Bom, a enxaqueca é uma doença neuroinflamatória do cérebro, ela atinge a parte vascular do cérebro. E, infelizmente, as mulheres são mais comprometidas com essa doença. Como você falou, é a segunda maior causa de incapacidade no mundo e o índice entre mulheres jovens em idade produtiva, ela fica em primeiro lugar como causa de incapacidade. Ela impacta muito na vida, no trabalho, principalmente em 70% desses pacientes que sofrem com enxaqueca. Esses pacientes, além de sofrer essa baixa produtividade, eles também têm um impacto na vida familiar, com seus cônjuges, no gerenciamento do lar, na criação dos filhos e até nas atividades de lazer. Essas pessoas sofrem com uma dor muito forte, elas têm dificuldade de concentração, elas se queixam de não serem compreendidas pelos familiares e colegas de trabalho e elas faltam no trabalho, em média, 4 vezes por mês, que na contagem dá 1 vez por semana, ou seja, isso é chamado de absenteísmo, é quando a pessoa fica incapaz de trabalhar. Ou se ela vai trabalhar com dor e ela fica pouco produtiva. E as pesquisas mostram que ela perde 50% da produtividade dela. É o que a gente chama de presenteísmo, a pessoa está de corpo presente, mas não consegue produzir. E isso causa um grande impacto, porque as empresas, pela falta desses funcionários, demitem esses funcionários, também pela baixa produtividade, e vai impactar ainda mais na renda dessas famílias e dessas pessoas, né? Então, é um impacto gigantesco que a enxaqueca causa na vida de um portador. Como as empresas podem ter um olhar diferenciado para esse funcionário? Será que também o funcionário não tem vergonha ou medo de falar o que está sentindo? Como que você analisa esse contexto de produtividade versus enxaqueca? Olha, as empresas, infelizmente, elas desconhecem que é uma doença, então falta o conhecimento. E por isso elas não conseguem lidar com esse tipo de funcionário, causando grandes demissões, né? Porque é um funcionário que vai ter baixa produtividade, que ele vai faltar do serviço. E eu acredito que o foco para essas empresas seria o conhecimento. Palestras sobre o tema, abordando sobre a promoção e prevenção da saúde, levariam com que essas pessoas, esses funcionários, procurassem ajuda especializada. E também entendesse que a enxaqueca é uma doença multifatorial e que o estilo de vida está ligado a essa doença e com a cronificação das dores. Então, pequenas mudanças de hábitos no estilo de vida dessas pessoas poderiam contribuir para a redução das crises, né, e o controle das crises. Então, falta o conhecimento tanto dos funcionários quanto dos patrões para entender que é uma doença, que não é uma frescura e que a pessoa que sofre com esse problema não tem que ter vergonha, né, de dizer o que está passando. Muitas das vezes, essas pessoas precisam se ausentar do trabalho,
porque os estímulos ficam amplificados pelos sintomas, como luminosidade, barulho, cheiro. Às vezes as pessoas precisam procurar o pronto atendimento. Então, falta esse conhecimento e compreensão dessas pessoas, né? Por isso que é tão importante um espaço como esse. Uma pessoa que sabe Exatamente. Que é uma enxaquecosa, com outra que é enxaquecosa, para ajudar quem está assistindo a gente. Você falou que a enxaqueca ela é multifatorial. O que seria isso? Você explicou sobre o estilo de vida. O que pode contribuir ou não no nosso estilo de vida para que a enxaqueca continue ali na pessoa? E se ela está ligada a alguma doença física? Não, a enxaqueca ela é de origem genética. Então, o que vai determinar se você vai ter uma enxaqueca crônica ao decorrer da vida é realmente o estilo de vida. O que você come, se o seu sono é bom, se você faz atividade física e como você gerencia as emoções. A enxaqueca, ela não desenvolve nenhuma outra doença, mas ela sim está associada com outras comorbidades, como fibromialgia, artrite reumatoide, insônia, depressão, ansiedade, entre outras doenças. Você falou que ela é uma doença genética. Exato. Então, mas, por exemplo, se eu tenho um familiar que tem enxaqueca, ela pode despertar a qualquer momento em mim ou ela já vem desde a infância? Como que funciona? Tem algum estudo? Olha, geralmente tem um histórico familiar. Não necessariamente todas as pessoas vão desenvolver a doença. Realmente, o que pode ser um grande gatilho para desenvolvimento da doença é o estilo de vida, é ser do sexo feminino, é o ciclo menstrual e como essa pessoa gerencia as emoções, que nós chamamos de gatilhos, né? A pessoa, ela nasce com um gene, mas tem os fatores desencadeantes da doença. Quais são? Privação do sono, má alimentação que leva a uma desnutrição, também tem a depressão, o estresse, a ansiedade são, em primeiro lugar, os grandes gatilhos, abuso de medicamentos, excesso de cafeína, também o uso de álcool são desencadeadores das crises de enxaqueca. Nós falamos da parte emocional, então a gente tem que controlar. Gente, eu sou uma enxaquecosa, vamos lá, junto com vocês. Ansiedade, depressão, humor, estilo de vida, mas alimentação. O que você, como uma pessoa que tem enxaqueca e eu, os alimentos são os mesmos que podem desencadear ou não, ou vai variar de pessoa para pessoa? Bom, varia de pessoa para pessoa. As pessoas se enganam quando acreditam que a enxaqueca é de origem alimentar. Ela não é de origem alimentar. A alimentação ela vai desencadear as crises. Se você tem uma alimentação baseada em carboidratos refinados, toma muito refrigerante, toma muito café, consome muito açúcar, você vai deixar o seu organismo em um estado inflamatório. Então, o seu organismo ele não vai ter uma nutrição suficiente para reparar o seu organismo e fazer com que essas crises não aconteçam, né? Então, também tem alguns alimentos que contêm algumas substâncias. E que tipo de alimento? Fritura? Que tipo de alimento que pode fazer com esse Olha, provocar um pouco mais? Pode ser fritura, pode ser algumas frutas, pode ser sensibilidade à caseína do leite, pode ser pimenta, pode ser queijo, chocolate, o álcool, vinhos. Para cada pessoa pode ser um Para cada despertar. pessoa pode ser um gatilho. E não propriamente sobre o alimento, mas sobre alguma substância que tem naquele alimento. É interessante quem está assistindo a gente, Priscila, tem enxaqueca, tem um caderninho anotando, olha, hoje eu consumi uma fruta, um queijo, tomei um vinho, uma massa, não me caiu bem, tive a enxaqueca. No outro dia, ter esse diário da refeição para conseguir entender se aquele alimento ali para ela não está caindo bem? É muito interessante, eu trabalho com os pacientes também sobre o diário da enxaqueca, não só com a alimentação, como os outros gatilhos também, né? Como é que foi o ciclo menstrual, se está dormindo bem, se está praticando atividade física, se está bebendo água, que a hidratação também é muito importante, desencadeia crises pela desidratação, quais os alimentos comeu, que sentiu que houve
o início de uma crise. Então, rastrear os possíveis gatilhos, e os gatilhos mais importantes é fundamental, né, para esse controle das crises de dor. Você falou da fruta. Tem fruta que desperta enxaqueca? Como Sim. assim? Eu achei que era o chocolate e o café. Tem fruta, tem pacientes que relatam quando tomam um suco de laranja, pacientes que comem melancia, uva, pelo tanino que tem na uva, né? E entre outras frutas, as pessoas relatam que desencadeiam crises de dor. E isso é diferente para cada pessoa, não vai ser igual para todas as pessoas. Ela está ligada a algum problema no estômago ou no fígado? Porque muitas vezes dá aquela sensação, não caiu bem, aí já vem a enxaqueca. Não, a enxaqueca ela não tem relação com o fígado. E também não tem relação com o estômago, mas sim relação com o intestino, porque o intestino tem uma ligação direta com o cérebro, a gente chama eixo cérebro-intestino, né, pelo nervo vago. Então, algum alimento ali, alguma substância pode não fazer tão bem e desencadear essas crises. O intestino sempre aparece por aqui, como o nosso segundo cérebro. Então, a pessoa que está assistindo a gente tem enxaqueca, ela pode procurar um médico para verificar se está tudo ok com o intestino dela para ajudar nesse processo e nesse tratamento? Olha, é muito interessante, principalmente quando a pessoa tem sensibilidade alimentar, tem síndrome do intestino irritável, né? Se você tem aquele intestino mais constipado ou se você tem diarreias diárias, é importante investigar as causas que podem fazer com que o seu organismo esteja em desequilíbrio, causando, além de crises de enxaqueca, engatilhando outras comorbidades também ligadas ao intestino. O intestino é um órgão muito importante, é considerado o nosso segundo cérebro. Você falou que a enxaqueca é genética. Filhos de pessoas que têm enxaqueca, como que você pode, às vezes a criança ela não sabe te falar o que ela sente, às vezes é muito pequena, fala, eu tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali. Como que os pais podem ficar ali naquele radar, naquele sinal de alerta para saber se o filho está com dor de cabeça, qual médico precisa procurar, como que é esse olhar, esse cuidado para a criança que começou a despertar a dor de cabeça? Infelizmente, as crianças podem sofrer sim com dores de cabeça e os pais precisam ficar atentos aos sinais clássicos da enxaqueca. Quais são os sinais e sintomas da enxaqueca? É uma dor de um lado da cabeça que pode mudar de lado, de característica latejante, pulsante, de intensidade moderada ou severa, ou seja, uma dor muito forte. Ela pode trazer sensibilidade à luz, que a gente chama de fotofobia, sensibilidade ao cheiro ou ao som. Ela piora com o esforço ou atividade física e pode durar de 4 a 72 horas. Fora isso, o pai observando esses sintomas na criança, ele pode também observar sintomas de associação, como uma criança muito ansiosa, muito depressiva, criança que sofre bullying, ou se o relacionamento dos pais não é um bom relacionamento, uma criança que tem má alimentação e algo muito também importante é o excesso de telas. As crianças também têm desenvolvido muito bruxismo, crianças que têm alterações crâniofaciais e visuais também têm essa associação com dores de cabeça. Crianças entre 7 e 13 anos têm a maior incidência de dores de cabeça na infância. Nossa, isso por causa de todos esses fatores, mais o excesso de tela? Exatamente. Excesso de tela hoje é um grande problema na infância, né? Deixa a criança hiperestimulada, totalmente ansiosa. E além da luz azul provocar aquela sensibilidade à luminosidade, que é um dos desencadeantes de crise de dor de cabeça. O que é o bruxismo? Você falou várias vezes aqui dele, por que ele está tão ligado à nossa dor de cabeça? O bruxismo é um problema orofacial, que ele pode ter origem só muscular, que é na musculatura da mastigação, ou ele pode ter uma origem do sistema nervoso central, ou seja, involuntário. E o estilo de vida também está muito ligado aos fatores de bruxismo, né? Tensão, estresse, ansiedade, a pessoa que fica muito tempo sem beber água, se alimenta mal, jejum prolongado, está tudo ligado ao bruxismo. E aí, para o bruxismo, quem cura seria um dentista? Para tratamento do bruxismo, o primeiro contato seria tanto o fisioterapeuta especializado em dores orofaciais, como também o dentista.
né? A fisioterapia ela vai entrar com tratamento na parte muscular, com educação em dor, o dentista vai entrar com a parte odontológica, ver se tem alguma alteração na mastigação, com a plaquinha para bruxismo, que é para proteger os dentes. Muita gente acha que vai resolver o problema do bruxismo, mas não, a plaquinha ela vai preservar a articulação temporomandibular e preservar os dentes. Por quê? É um contato direto com um dente contra o outro. Se você tem um dente encostado no outro, você tem bruxismo, porque o normal é que nossa boca não toque os nossos dentes quando está fechada e nossa língua fique no palato. Se você se pega durante o dia tensionando, né, essa articulação da mastigação, se você acorda com a face cansada, você tem um bruxismo noturno e de dia um bruxismo de vigília. Nossa, é muita coisa. Exatamente, é muita coisa. A enxaqueca, ela pode ter vários nomes? Ela pode ser dividida em várias categorias? Bom, nós temos a enxaqueca com aura e sem aura. O que é a aura? A aura é um fenômeno neurológico transitório, reversível, que ela antecede a crise da enxaqueca. Então, ela pode durar de 5 a 60 minutos. E a mais comum é a aura visual, que é quando o paciente ele vê uns pontinhos luminosos, uns pontinhos pretos na visão, uma visão borrada. E fora isso, a Classificação Internacional de Cefaleias classifica a enxaqueca como episódica ou crônica. Episódica é se você tem 3 dias a 14 dias de dor por mês, e a crônica é quando você tem mais de 15 dias de dor por mês. É a mesma coisa que dor de cabeça? Não é a mesma coisa que dor de cabeça. A enxaqueca é uma doença neurológica complexa, multifatorial, que precisa de tratamento. Temos um dia específico para divulgar essa causa, que é 19 de maio, que é o Dia do Combate Nacional às Dores de Cabeça. E também maio é o mês que a Sociedade Brasileira de Cefaleias divulga o Maio Bordô com a campanha chamada 3 é Demais. Se você tem 3 dias de dores de cabeça por mês, nos últimos 3 meses, você precisa de tratamento especializado. Olha só, e esse tratamento não é ir na farmácia, comprar um remédio que o meu amigo falou, que o outro amigo falou, que o outro amigo falou, e me automedicar, porque a automedicação pode piorar? Pode piorar. Infelizmente, o abuso de medicamentos cronificam as dores de cabeça. Então, o medicamento tem que ser prescrito dentro do protocolo médico pelo cefaliatra, que é o médico especialista em dores de cabeça. Medicamentos como opioides causam dependência, medicamentos à base de cafeína causam o chamado efeito rebote, que é esses medicamentos que o pessoal compra na farmácia sem receita e tomam assim desenfreadamente. O que a gente vê? Eu atendo pacientes que tomam analgésico 4 vezes por dia, todos os dias. Isso causa um ciclo vicioso, causa um problema que quando você ingere esse medicamento e a dor passa, porque a cafeína ela vai ajudar nesse ponto. Mas depois que passa, o seu organismo vai entrar em um estado de abstinência, como se fosse uma abstinência, e vai desencadear novamente a dor. E você vai tomar aquele medicamento. Depois de um tempo, um comprimido não faz mais efeito. Aí, de repente, você está tomando 2 comprimidos, você está aumentando a dose e isso é muito perigoso. Então, não pode ser feito esse tipo de conduta. A pessoa precisa de profissionais especializados para tratar a enxaqueca. Não é uma simples dor de cabeça, é uma doença. É uma doença, precisa ser tratada. E onde entra a fisioterapia para ajudar a gente que sofre com essa doença? A fisioterapia, o que os estudos mostram, são ótimas evidências do tratamento com um paciente de enxaqueca. É uma alternativa não medicamentosa que vai potencializar tanto o tratamento neurológico, como na redução do consumo de medicamentos, na redução da duração, intensidade e frequência das crises de dor. A Sociedade Brasileira de Cefaleias hoje já inclui a fisioterapia como especialidade no tratamento dos pacientes com enxaqueca, principalmente daqueles que apresentam dores cervicais. Por quê? 70% dos pacientes que sofrem com enxaqueca apresentam dor cervical, é um sintoma, né? Um sintoma da enxaqueca, dor cervical, antes, durante ou após as crises de enxaqueca.
Ao longo do tempo, essa dor vai causar um desequilíbrio neuromuscular na musculatura da cervical alta, que é a região mais alta do pescoço, as 3 primeiras vértebras. E isso vai ajudar a amplificar as crises de dor e cronificar as crises de dor. É aí que a fisioterapia vai atuar, justamente na cervical, tá? Com técnicas, com exercícios específicos e um protocolo de tratamento especializado para cada paciente, porque cada paciente é único e cada caso é diferente do outro. E tem tido bons resultados, tem ajudado quem está precisando. Graças a Deus, tenho tido bons resultados no tratamento dos meus pacientes e as evidências científicas nos mostram cada vez mais a fisioterapia como um ótimo recurso complementar que auxilia no tratamento da enxaqueca. Priscila, qualquer fisioterapeuta está apto ou tem que ter um curso, uma especialização para aquilo, para a enxaqueca, para ajudar, para pegar os pontos certos, para fazer o alinhamento correto? Bom, não são todos os fisioterapeutas que estão habilitados a tratar da cefaleia, realmente precisa de um curso, o aprofundamento do conhecimento do mundo das dores de cabeça e das técnicas do protocolo de atendimento, por ser uma doença multifatorial e muito complexa. Tá? O principal desse tratamento é a avaliação. Se você não sabe avaliar esse paciente, você não consegue tratá-lo. Então, é uma avaliação minuciosa, onde você vai encontrar as possíveis alterações, disfunções que estão ajudando a cronificar aquela crise, tá? Além de excluir as bandeiras vermelhas, como possíveis tumores. Então, nós fazemos todo esse rastreio com esse paciente. Por isso, as pessoas precisam procurar um profissional fisioterapeuta que realmente tem esse conhecimento teórico e técnico. Porque senão pode atrapalhar. Exatamente. O profissional que não conhece o mundo das cefaleias e não entende como tratar esse paciente, ele não vai conseguir tratar e ele pode até piorar as crises. E para qualquer idade, a criança, a pessoa idosa, qualquer pessoa que tem cefaleia pode chegar e procurar um fisioterapeuta especializado? Tem que passar antes por um neurologista? Como que funciona esse encaminhamento? O fisioterapeuta também é um profissional de primeiro contato, porque também nós fazemos o diagnóstico e, se necessário, encaminhamos para o cefaliatra. Assim como o cefaliatra também pode encaminhar o paciente para o fisioterapeuta. E pode para criança também? Pode para criança e geralmente é o público adulto que tem mais prevalência da enxaqueca até os 45 anos de idade, porque quando a mulher ela entra na menopausa, as crises diminuem, né? Ou praticamente cessam. Assim como acontece na gravidez. Exatamente. E você me falou que é bem ligada ao hormônio. Sim, o ciclo menstrual ele influencia muito nas crises de enxaqueca. Então, o desequilíbrio entre os hormônios estrogênio e progesterona, eles vão influenciar diretamente nessa questão de crises de enxaqueca. Por isso, quando a mulher está grávida, há um aumento da progesterona e elas relatam um bem-estar muito grande, e elas relatam não sentirem mais as crises de enxaqueca. Porque o corpo é uma máquina, está tudo interligado. Exatamente. Por isso que precisa ter esse olhar que você falou, mais amplo de cuidados. Com a fisioterapia, na alimentação, no estilo de vida. A gente está terminando, eu quero que você deixe um recado aqui para quem está assistindo a gente e que sofre com as temidas dores de cabeça. Bom, o meu recado para vocês é que enxaqueca ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle, ela tem tratamento. Então, não tenha vergonha da doença. Procure um profissional especializado, que você pode ter bons resultados, melhorar a sua qualidade de vida e ter mais dias e mais momentos sem dor. Adorei saber tudo. Muito obrigada por vir aqui e compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu que agradeço de coração a oportunidade, Ana. Adorei, muito obrigada. Obrigada. Este foi o Rede Vida Serviço. Eu conversei com a fisioterapeuta Priscila sobre enxaqueca. O conteúdo vai ficar disponível no YouTube. Aproveita para indicar e compartilhar. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.